Bem-vindo ao lançamento do online, que agora é tudo online, do novo livro do Ricardo Araújo Pereira, que é Idiotas Úteis e Inúteis. E quem melhor para nos falar deste livro do que o próprio, não é? Apesar de, não sei, ainda te lembras? Sim, eu acho que tenho uma vaga ideia do que está aí, sim. Porque ainda foi um período de tempo... É um período bastante alargado. E são coisas que são para mandar para o Brasil, por isso tenho muita tendência para me esquecer delas, vão para outro hemisfério, mas acho que sim, acho que podemos falar sobre... Desde que não sejam perguntas muito difíceis, não Catarina. Sim. Nunca. Não? Eu sei com quem estou a falar. Exatamente, obrigado. Eu queria começar pelo título. Certo. Tu não sabes, tu não tens redes sociais, mas a primeira vez que partilhámos na Tinta da China a capa do novo livro, houve muita gente que achou que tu a estavas a ofender, a chamar... Às pessoas? Sim. Quem é este para agora nos chamar idiotas? Idiota é ele. Portanto, também aproveitaram boa consideração e boa pergunta e boa consideração. Para se chamar idiota a ti. Pronto, também houve umas pessoas que aproveitaram. Mas essa segunda parte é apenas rigorosa, sim. Mas eu queria que tu explicasses, já que estamos aqui, porque este título, porque não é um insulto, não é? Claramente, tem um bocado a ver com os tempos que se viveram no Brasil também nesta altura. Isto até, na verdade, é uma citação de Bolsonaro. Exatamente, é uma citação de Bolsonaro, mas as pessoas... É natural que as pessoas se ofendam, porque basicamente é para isso que serve a internet, não é? Agora está a apetecer ofender-me. Vou até à internet ofender-me um bocadinho. Mas sim, o título é uma citação do Bolsonaro. O Bolsonaro disse, já não me lembro a propósito de quê, chamou idiotas úteis, uma manifestação, chamou idiotas úteis. Idiotas úteis é uma expressão ideologicamente carregada, porque historicamente foi aplicada a pessoas que, não sendo bem intencionadas, embora não da área comunista, digamos que pactuavam ou serviam, ainda que inadvertidamente, os interesses comunistas. É esse o significado original da expressão. E o Bolsonaro chamou a uns manifestantes quaisquer. Foi só um pretexto para eu dizer que não é assim tão mau ser idiota útil, porque num ranking entre espertos úteis, espertos inúteis, idiotas úteis e idiotas inúteis, os idiotas úteis estão num honroso segundo lugar. Estão à frente dos espertos inúteis, que são inúteis, e à frente dos idiotas inúteis, que estão em último lugar. Que além de inúteis são idiotas. São idiotas e, portanto, estão em último. Portanto, não é assim tão mau, na verdade. Não é uma ofensa assim... eu acho que era uma manifestação, se não estou em erro, de pessoas que protestavam contra o Bolsonaro. Eu tenho aqui a página. Sim, era por causa do sistema de saúde, do sistema educativo, acho eu. Exatamente. Queriam um sistema educativo... Ele achava que eles eram idiotas úteis mas que não sabiam fazer contas ou assim. É precisamente o nome da crónica em questão. Portanto, a crónica é que dá o nome, não é? O nome ao livro. Este livro, para quem não sabe, para quem não conhece a tua obra, a tua vasta obra, acaba por ser uma sequência de um outro livro que já tinhas feito, que é o Estar Viva Leja. Exato. Também com estas crónicas que, não sei se as pessoas sabem, mas são crónicas que tu escreves para um jornal brasileiro, que é a Folha de São Paulo. Exato. E eu queria que tentasses explicar, se é que é possível, na tua labuta diária, semanal, de escrever crónicas, o que é que há de diferente quando tu tens de escrever para o público brasileiro, certo, ou quando escreves as tuas crónicas em Portugal, que também escreves, e que são, de facto, registros um bocado diferentes. Sim, o que há de diferente é que eu, na verdade, embora a língua seja a mesma, ou talvez nem sequer seja exatamente a mesma, há muitas vezes em que eu tenho de ir pesquisar ao Google para saber se determinada... Não precisa de ser um termo muito obscuro, não é? Basta ver que, por exemplo, se calhar se eu escrever comboio, eles não sabem do que é que eu estou a falar, porque eles dizem trem, ou se eu disser autocarro, eles não sabem do que é que eu estou a falar, porque dizem ónibus. Eu não altero a sintaxe, por exemplo, mas esse tipo de coisa altero porque, uma vez que é um jornal, se fosse outra coisa, que tem outro tempo de leitura, agora num jornal, eu acho que aquilo é uma coisa de leitura mais imediata e por isso eu troco para um vocábulo que no Brasil, que os brasileiros seja mais familiar aos brasileiros. Mas a diferença é que eu não partilho as referências dos brasileiros, ou seja, eu estou a escrever para desconhecidos. Não que em Portugal não esteja a escrever para desconhecidos, mas eu não os sinto como... Em comum. Sim, eu não sinto o público português como desconhecido, se calhar bizarramente, mas não sinto, porque sei que sabemos todos o que é o D'Artacão, por exemplo, ou se calhar até certa altura, se calhar há gerações que já não saibam, sim, mas sabemos todos isso, sabemos todos o que era o vamos jogar no Totobola, ou esse tipo de coisa.
E sabemos todos, por exemplo, que lemos todos os Maias porque era da leitura, as obras de leitura obrigatória, e nós mais ou menos partilhamos, sabemos o que é que se dá, qual é o programa de português do 8º ano, todos sabemos porque todos passamos por lá. Isso acaba por mudar o tom. Sim, portanto há coisas, no Brasil, há algumas coisas que eu tenho de... O constrangimento é esse, ou seja, é falar para pessoas que não partilham as minhas referências e, portanto, na maior parte das vezes eu tenho de falar de coisas que são entendidas ou por falantes de português, com as devidas cautelas, porque há algumas diferenças do nosso português em relação ao deles, ou por seres humanos em geral. Coisas mais universais. Exatamente, é isso. E mesmo tendo em conta o tempo que passou e que, algures no meio deste livro, Jair Bolsonaro é eleito, não é? Há este... o que é que... Achas que, não sei, mudou muita coisa no mundo, não é? Entre o teu livro anterior de Crónicas do Brasil e este. Tu dirias que estás mais pessimista que o que tem acontecido, ou que de um livro para o outro há um Ricardo mais pessimista, ou não? Ou sempre foste e pronto, Sim, e acabou? pois, quer dizer, eu nunca fui especialmente otimista. E, aliás, o pessimismo tem mais graça do que o otimismo. A não ser quando o otimismo é muito inocente e excessivo, aí tem graça porque leva o otimista a provar bastantes dissabores, e é sempre disso que a gente se ri, mas apesar de tudo, repara, os Estados Unidos tiveram 4 anos de Trump. Foi péssimo, na verdade, mas digamos que não foi o cataclismo que se anunciava a certa altura, portanto é possível, as democracias sobrevivem a uma coisa daquelas, pelo menos até agora. Mesmo no Brasil, há ali parece às vezes relatar a atualidade brasileira parece Kafka bêbado, é isso que parece, é Kafka tropical e bêbado. Mas mesmo aí, por exemplo, ele nomeia a Regina Duarte secretária de Estado da Cultura, sim, depois ela faz um discurso sobre o pum do palhaço. E depois, discurso. É um ótimo discurso. Alguém já devia ter valorizado isso há mais tempo. Depois ela é demitida ou é chutada para diretora da Cinemateca, sim. Tem havido, há ministros da Saúde que vão e vêm, e depois o Ministério da Saúde ficou sem ministro durante, acho eu... Numa altura ótima. Numa altura perfeita, que é esta. E ainda assim as pessoas resistem, os brasileiros vão resistindo. Eu acho que aquilo começa... Eu tenho a impressão que assinala isso aí eu não falo muito da atualidade brasileira porque não a domino de modo a poder falar sobre ela, acho eu. Mas há coisas que têm sido tão proeminentes, tão salientes até internacionalmente, como o caso de... acho que foi logo a primeira vez que falei sobre isso, que foi quando o Bolsonaro levou uma facada de um manifestante. Sim. Foi curioso porque, para mim, que não sou crente, porque o senhor que lhe dá a facada disse que foi Deus que lhe disse para dar a facada. E depois o Bolsonaro, quando saiu do hospital, disse que foi Deus que o salvou Sim. Há um conflito de interesses. Portanto, Deus disse ao senhor para lhe dar a facada e depois salvou o Bolsonaro. E eu achei que Deus era uma espécie de... Eu simpatizo com Deus como eleitor, não é? Que é, eu vou votar em ti com alguma relutância, dou-te uma facada primeiro, só para um aviso prévio. Não é mau. Não me pareceu que fosse mau. Se calhar eu queria puxar um bocadinho, forçar um bocadinho a mão para a nossa realidade, porque eu li uma citação, ainda um bocado nesta senda, eu sei que tu estás a falar sobre crianças, portanto vou deixar isto claro, mas que diz assim: será que olhando à nossa volta conseguimos detectar adolfinhos e evitar que se transformem em Hitlers? Certo. Estás a falar de crianças, mas achas que isto também poderia ser alguma coisa que podíamos dizer sobre Portugal hoje em dia, ou não? Não sei, bom, realmente isso era sobre, ocorreu-me, já não sei porquê, realmente na sequência de um almoço em que havia vinho tinto, não, em que havia vinho, ocorreu-me que o Édipo, eu acho que falo disso aí, não é? O Édipo que acaba a casar com a mãe por causa de uma sequência de eventos trágicos, acaba a casar com a mãe, a matar o pai e a vazar ambas as vistas. Ele também foi criança, não é? Alguém lhe disse: Edipinho, queres pão com tule e creme? Em princípio, alguém lhe disse isso quando ele era pequeno. Sim.
O Édipo foi Edipinho. E o Hitler também foi Adolfinho. De certeza que foi Adolfinho. Amorosa. Não vais já para o mar, olha que acabaste de comer. De certeza que isso aconteceu, não é? E essa ideia de uma criança que depois se transforma numa abominação, é? sim, eu percebo, porque pode ser, é a ideia do ovo da serpente, não é? Onde é que está o ovo da serpente? É a ideia do ovo da serpente, mas quer dizer, transpondo isso para Portugal e para onde tu queres chegar, já não estamos a falar de crianças, estamos a falar de adultos. Estamos a falar de adultos ainda incipientes, daí a relação com crianças. Faz algum sentido? Sim, mas vamos ver, pode ser que eu tenho mais confiança, é o que dá a ser um democrata, eu tenho mais confiança no povo do que há algumas pessoas com tendências autoritárias. Isso vence o teu pessimismo também. Sim, é isso. Para já é importante não esquecer que esses Adolfinhos têm 1%. Vamos ver. Eu sei que é provável que cresçam, mas pronto, também confio que a democracia consiga fazer o seu trabalho e responder digamos, às dificuldades das pessoas que estão a votar assim. Repara no que eu vou fazer agora. Força. Sentes-te mais rabugento, pequeno gafanhoto? Porque tu dizes aqui no livro que se nós fizermos questões às pessoas acrescentando este pensamento mais oriental, sim, chamando pequeno gafanhoto, parece que é uma coisa muito séria. Parece mais sábio, não é? Parece mais sábio. Mas na verdade o que eu quero saber é, de facto, há aqui muita coisa no livro que é vilipendiada por ti, não é? Que já são coisas que tu nos habituaste a odiar, como, sei lá, a internet ou redes sociais, mas também maricondo, fotografias no maço de tabaco, as secções de lifestyle, há muita coisa que te enerva. Achas que isto se agrava? É possível, eu às vezes também há coisas que te alegram. Há coisas que me alegram, mas não são assim tantas. E há outras que me enervam muito, a quantidade de vezes que eu dou por mim a dizer isto no meu tempo, começo muitas frases começadas por no meu tempo e no outro dia dei por mim a congratular-me por constatar que a minha esperança de vida já não é assim tão longa. Olha que pensamento animador. Sim, há coisas que eu já não estou para aturar. Há determinados ambientes que me parecem muito estúpidos e que eu não estou para... não quero conviver com eles. Então, na verdade, a rabugice é uma arma. Não é? Acho que sim, portanto fico até satisfeito de levar um estilo de vida pouco saudável e que me vai provavelmente matar mais cedo do que tarde. Mas olha, eu por acaso isso faz sentido em relação a um momento que eu apanhei aqui na página 126, em que tu reconheces de certa forma, oficialmente e publicamente, o teu estado de velhice. Sim. Porque dizes... Não sei se já tinhas feito isto, já tinhas assumido assim a tua velhice. É possível, eu às vezes assumo muitas coisas para o Brasil porque como eles estão muito longe e as revistas brasileiras não me ligam nenhuma, não há problema. Há também um momento em que fazes uma análise da passagem do tempo através do Zidane, também é bom, porque... Através do Zidane? Do Zidane. Não sim, sabes? Sim, já não me lembro. Tu dizes que o Zidane para ti é uma pessoa da tua idade, não é? Certo. Para a tua filha é um velho. É um velho. E para a tua avó seria um jovem. Exatamente, é verdade. É uma forma interessante. Sim. Mas tu dizes aqui, já eu que sou um velho de uma geração posterior não percebo o entusiasmo. E estás a falar de que é que ele está a falar? De Chernobyl. De Chernobyl. Pessoas que vão fazer turismo a já Chernobyl. Já sei, sim. Tu dizes, no meu tempo, lá está. Já havia turismo macabro, chamava-se 2 semanas de férias. Sim. Portanto, com a família. Sim. Tu viste isso? São notícias sobre aquela série, a ótima série da HBO sobre Chernobyl. Do livro e há uns palermas. Svetlana. Exato. E há uns palermas que vão para Chernobyl tirar fotografias e tal, quando aquilo ainda está bastante radioativo. Mas tu sentes de alguma forma que já nasceste pronto para este papel de ser velho? Sim. Há uma certa, eu noto em ti uma certa predisposição para abraçar esse papel. O do rabugento, do velho rabugento. Com os lenços da sua ao nariz presos nas mangas. Sim, eu tenho pouca expectoração, mas percebo, mas sim. Dia, ainda tens tempo para isso. Tenho, mas isso ainda não, mas sim, eu acho que tens razão, que há uma predisposição para ser embirrante com coisas que antigamente estavam melhor do que estão agora. Sim. Aquela coisa, meu tempo é que era bom. Exatamente, que é uma coisa, é reacionarismo não político, estás a perceber? É reacionarismo que tem, às vezes é sobre coisas... Sim, contra o brunch, por exemplo, coisas modernas tipo brunch ou aquelas correntes que tu falas também no livro de nórdicas do bem-estar, não é?
É pá, sim, Giga e o... exatamente. Coisas ou livros de autoajuda, Sim. esse tipo de coisa, muito enervante. Estás confortável nesse Sim, estou muito confortável na rejeição rabugenta desse tipo de, assim, de modas e... Sim. Sim, estou muito E satisfeito. te alimenta bastante também. É bom porque dá-te material de crónica. Porque vai havendo cada vez mais coisas irritantes. irritantes, sim. Sim. Agradeço ao mundo, aliás. Obrigada, mundo, Sim. por seres irritante. Mas também, não quer que as pessoas pensem que este livro é só rabugice, também há muitas coisas que tu gostas. Como não por é? exemplo? Como por exemplo, sopa. Sopa. Falas, não sei se reparaste, mas há pelo menos 3 crónicas em que falas Em de que sopa. falo de sopa. O que Sopa- também pode estar ligado com aquela questão da velhice, não é? Pois A pessoa pode, vai, porque a vai gente dando vai mais valor à envelhecendo sopa. e vai dando mais valor à sopa. Repara que as crianças, eu acho que isso também é alvo de reflexão, as crianças no que toca à comida gostam de tudo o que não presta, pão branco, sem côdea, que é a melhor parte. Douradinhos. A melhor parte é a côdea do pão que não é branco. O que é que eles querem? Pão branco sem côdea. Ok. Sim, douradinhos, que é pá, o que é aquilo? Um hambúrguer sem nada. Sim. E, portanto, sopa não querem. Outra coisa que não querem, dormir. Não querem dormir. Que é uma coisa que a gente anseia por fazer, passado uns anos. E que eles também vão ansiar. Não é? São seres muito irritantes também. Porque- Lá está. E novos. Tudo o que é novo. Repara, tudo o que é novo. Repara, estamos a falar de coisas que tu gostavas O e que eu tu gosto, sim. conseguiste Eu consigo. falar Mas de coisas sopa, que sim. venderam. Gosto muito de sopa, exato. Comida em geral, não é? Comida em geral. Verdade. Mas comida como deve ser. Não é comida nova. Não é esta Não coisa é nova gourmet. que leva 10 linhas a descrever. Estás a ver? Não é lascas de bacalhau braseado em cama de couve com Sim. os sucos. Não. É Feijoada. Feijoada. Coisas só com um nome. Só uma palavra. Cozido. Chanfana. Rancho. Podemos ficar aqui. Exatamente. Outra coisa que tu gostas, seios? Isso ficou... Falas no livro. É patente. Sim, Sim. olha, não sabia, mas sim. Mas é verdade. Várias sim. vezes. Gosto imenso. Acho que é das maravilhas da criação. E uma excentricidade que tu tens, que é a língua portuguesa, não é? Que te fascina, que te continua a fascinar e que tu... o que eu te queria perguntar era se continuas a achar tão fascinante assim esta possibilidade de distinguir entre ser e estar, como tu fazes aqui no livro. Continuo a achar fascinante que, por exemplo, que aparentemente a língua portuguesa seja nutritiva, porque a gente fala de comida e parece-me que é uma coisa que só falantes da língua portuguesa é que fazem isso, ou seja, é possível nós estarmos a almoçar, a recordar almoços antigos e a programar... Já a planear a próxima refeição. Sim, isto que ia bem agora ao jantar, sabes o que era? Umas favinhas, enquanto estamos a comer outra coisa e a recordar outras ainda. Eu acho que ingleses e tal não fazem isso. Estão a comer lá sandes e tal. Pronto. E a falar de negócios ou assim. Nós não. É uma orgia gastronómica, vocabular e mesmo de meter para dentro. Que implica tudo, não é? A própria Sim. refeição, a conversa sobre a refeição. Sim. Está E, tudo- e nota-se, eu não sei se isso está aí ou se está em livros anteriores, mas é outra coisa que me fascina, que é, não sei se tens família na terra, como se costuma, toda a gente de Lisboa tem, Sim. vai para a terra, não é? E na- Alentejo, na verdade. Sim, Para mim. é no Minho e é uma coisa que me fascina, mas tu deves acontecer isso também lá, é quando as pessoas nos apanham e usam o vocabulário do sequestro, mas é amor ao mesmo tempo, que é, você não sai daqui sem provar este presunto. Parece uma ameaça. Exato, não é uma ameaça. Estás aqui, estás refém e só sais depois de provar o presunto. Eu acho isso, eu fico sempre comovido E com tens essa... de comer sempre mais um bocadinho. Mais um não é? bocadinho. É copo Leva de, mal, é um até copo de fica vinho, ofendido. exatamente. Se não comer agora, tu estás bem e tens de comer. Mas há alguma coisa que seja mais comovente do que isso, pá? Não. Vês? Estou tirando... Vês? Não, Depois há sou eu poucas quem coisas. Não. Agora estavas a falar com paixão de alguma coisa. E queria aproveitar para também destacar a tua elevada inteligência, porque este livro está cheio de grandes referências literárias, não é? Para as pessoas não acharem que isto é só seios e feijoadas. Exato, não é? obrigado. Tem Kafka, tem Gonçalo M. Tavares, tem Shakespeare, tem Diderot e tem a Machadinha também. Tem a Machadinha. Pronto. São Sabes grandes que referências. eu procuro, às vezes, como é muito difícil arranjar um tema para o Brasil, precisamente por causa disso, são temas universais, tem que ser um tema universal. E isso dá-me tanto espaço que acaba por ser um constrangimento. E, portanto, às vezes ajuda-me começar com uma frase qualquer, ou que eu tenha lido, ou que me tenha ocorrido nessa semana, começar pegares a partir fazer isso ser o mote e depois eu fazer a glosa.
Mas pronto, a verdade é, pronto, honra-te seja feita, falas de Kafka, mas também falas de problemas no Paleolítico Médio e assim, coisas assim. Portanto, Ótimo, sim. O que eu queria perguntar-te, no fundo, é se as crónicas que tens de escrever, e que tens de escrever muitas, não é? Tanto para um país como para outro, se são um teste à tua polivalência temática. Ou seja, tu para arranjares temas, isto deve ser um desafio. Exato, sim, é verdade. Diário, Aliás, toda a minha vida é um teste à minha polivalência temática, porque repara, é mesmo, porque olha, repara, eu na televisão costumo falar sobre temas da atualidade, sobretudo da atualidade política, mas depois quando faço rádio, como sei que estou a falar para um público que vai de manhã para a escola, ou levar os miúdos, ou para o trabalho com os miúdos ainda, falo de outro tipo de temas, porque também quero que o banco de trás se divirta, e quando falo na visão já posso falar de outro tipo de coisas, porque é outro registro, e é escrito, e há outro tempo de leitura, e na Folha de São Paulo outra ainda, e portanto são... Tens de estar sempre atento a isso. Não te cansam assim um bocadinho, não sei. É o meu trabalho, quer dizer, não me vou queixar disso. É como um canalizador dizer, já não posso ver torneiras. Estou farto que as pessoas tenham problemas de canalização. Sim, é isso, é óbvio, é assim que funciona. Até o que te vai alimentando, tens de estar sempre... Com certeza, e até a dia acaba por ser divertido, não é? Por não estar sempre a falar do António Costa, volta e meia a falar um bocadinho de desenjoar com seios. Sim, ou feijoada. Eu, por exemplo, encontrei aqui um momento em que tu dizes que leste um ensaio ou algo do género sobre as implicações filosóficas da urina. E isto, pronto, tu voluntariamente admitiste isto. Sim, eu não sei se isto é verdade ou se tu inventaste. Não, é verdade, é verdade. E acho que a grande questão aqui é, porquê? O que é que te leva a ir ler um estudo sobre as implicações filosóficas da urina? Pá, a série consegue ser fascinante. Pareceu-me interessante, fiquei curiosa. Vou-te pedir depois o nome do ensaio. Sim, eu gosto muito disso, de um raciocínio complexo sobre temas muito corriqueiros. E eu gosto disso porquê? Porque se forem raciocínios complexos sobre temas complexos, eu não domino nada da discussão. Agora, quando se fala de urina, eu sei do que é que estamos a falar. Eu sou produtor de urina, há muitos anos que conheço a urina, sei exatamente. É um tema familiar. É um tema que me é familiar e, portanto, eu tenho muitos livros sobre, por exemplo, história cultural das nádegas, história cultural dos seios também. Tenho um grande fascínio por isso, e no outro dia fiquei por acaso, hei de escrever sobre isso. Olha, já está, uma nota. Sim, foi a propósito eu acho que é a propósito do terremoto de 1755. O Público tinha uma notícia cujo título era descobriu-se mais uma maneira de estudar o terremoto de 1755, o cocó. Alguém fez umas escavações quaisquer e descobriu, aparentemente, cocó de 1755. E qual será a diferença desse cocó? Não sei, mas vão, assim, desse modo, vão descobrir o que é que aquelas pessoas comeram no dia 1 de novembro, à tarde. E isso vai ajudar-nos a compreender... Ou no dia 31 de outubro, não sei. Mas, não sei, porque fiquei tão excitado com o título da notícia que ainda não li, não passei para o lead, mas tenho aquilo aberto, sabes, quando se abre uma notícia no telefone e depois fica lá à espera que eu a vá ler, é onde está. Está lá, guardada. Sim. Mas então, estes temas que tu dizes que te são familiares, como a urina, são também lá, comprei também a dupla valência, também são temas universais, não é? Exatamente, toda a gente faz xixi, quer cá, quer no Brasil. São temas múltiplos e... Sim, gente de todos os hemisférios sabe de que é que se está a falar. Vês? É isso mesmo. É o tipo... E depois há outra coisa que é... Vês? Há outra coisa que é a comédia, de facto. Tem uma grande tradição de se debruçar sobre os aspectos menos nobres do corpo humano. Por exemplo, no Pantagruel há muitas reflexões sobre urina, sobre várias outras secreções. Dá sempre para rir, não é? E não é só isso, é que o ser humano, não é, aparentemente está assim numa espécie de estado intermédio entre animais e deuses. E às vezes estamos armados estamos a esticar o braço e a pensar, eu estou quase a tocar, estou mesmo a tocar. Sim, é importante que alguém lembre. Não, mas repara que fazes xixi e cocó. E portanto isso alguém tem de fazer esse trabalho. E o facto de ser eu também acaba por me orgulhar bastante. Está também aqui um lado existencial, não é? Até porque há um paradoxo curioso que é, sim, somos animais que fazem xixi, mas temos a capacidade de
fazer ensaios filosóficos sobre Exatamente, isso. é isso mesmo. Também temos essa capacidade. E tu também dizes às vezes que o humor, às vezes é só desviar o olhar um bocado para o lado, não é? Foste tu que disseste isto. Sim, quer dizer, de olhar para o que não interessa, muito... olhar para o que não interessa pode ser um exercício humorístico interessante, sim. Naquela frase, quando o sábio aponta para a lua, o louco olha para o dedo. Para o dedo, sim. Essa operação de olhar para o dedo pode ser produtiva do ponto de vista humorístico. Se calhar completamente improdutiva de qualquer outro ponto de vista, mas do ponto de vista humorístico pode ter graça. Faz-te reparar em coisas que se calhar sim. não... Se bem que eu acho que Quando alguém reparou, não é? Sim, se bem que eu acho que o humorista a sério é quem proferiu a frase, porque repara, quando tu proferes a frase, quando o sábio aponta para a lua, o louco olha para o dedo, tu tiveste que olhar para todo lado, tiveste que olhar para o sábio, para o louco, para o dedo, para a lua, e acho que essa é a ambição do olhar humorístico, é essa, é ver tudo. E também um bocado como as crianças, não é? Apesar de às vezes nos enervarem nos restaurantes. Com perguntas e com choradeira, mas... tem também um bocado essa função, não é? De nos chamar a atenção para coisas que nós não estávamos a ver. Aí, nesse ponto, a minha fulgurante imaturidade é muito... é útil, sim. Um dia ias ter de encontrar uma utilidade. Sim, há muita gente que diz mal, mas o certo é que põe o pão na mesa. Exatamente. Ser inútil às vezes, lá está. Aí está. Olha, eu queria-te falar, não sei se ainda temos muito tempo, mas... porque este tema é complexo e é um dos temas fraturantes do livro. Não, e da sociedade. Da sociedade em geral, sim. Porque a tua crónica mais longa neste livro, não sei se sabes qual é. E é um tema que é Jorge Jesus. Isso foi a Folha de São Paulo, quando o Jorge Jesus estava a fazer aquele... eu acho que já é depois dele ter ganho a Copa Libertadores, a Folha de São Paulo pediu-me um texto sobre o Jorge Jesus, sim, então eu escrevi esse texto. O que é que te pareceu? Não, pareceu-me que é o teu texto. Eu não me pareceu nada. Está a ser meramente descritiva, não é? É o que tem mais palavras. É o mais longo do livro. Não sei se é coincidência, o que eu te queria... tinha mais espaço, mas sim. Pronto, deram-te mais espaço no jornal. É Exato, uma coisa assim corriqueira. Quando é para coisas importantes. Mas, não sei se a leste, se a releste ultimamente, se estás a par da atualidade. Sim, estou. Estás a par. O que eu queria perguntar é, será que infelizmente para todos nós, não é? Pessoas de bem, pessoas de bem, está a fazer. Sim. Numa nova edição, terias de reformular aquilo que dizes sobre Jorge Jesus? É um texto, para quem não leu, é um texto muito elogioso. Sobre as suas capacidades de pôr pessoas que não sabem jogar nada a jogar um quadro. Sim. Pronto. É tal e qual? Mantinhas tudo? Mantinha. Eu acho que a história valida essa perspectiva, quer quando ele chegou ao Benfica e anunciou... O registro histórico, sim, valida isso. O trabalho que ele fez no Brasil é, de facto... quer dizer, é impossível argumentar contra esses números e depois ver-se o que é que aconteceu depois dele sair, não é? Depois dele sair, o que aconteceu ao Flamengo, os adeptos do Flamengo estão bastante tristes em relação ao que está a passar agora. Sim, agora. Agora. Eu acho que tem a ver... Eu ainda não perdi a esperança. Eu sei que aquilo ainda vai funcionar. Okay. E eu neste momento culpo a pandemia, culpo desequilíbrios do plantel, portanto, há vários fatores que eu culpo ainda antes de chegar a Jorge Jesus, sim. Continuo a achar que é um grande treinador. Tu não? Não queres se pronunciar. O meu parecer. Sabes o que é que não queres Porque pronunciar? Porque tenho uma imagem dele a dançar com um bicho, uma pessoa vestida de peluche de leão muito grande. Isso fez-te mal? Sim. Tira-me a objetividade. Está bem. Mas pronto, na verdade acabas por ser um pessimista sobre um otimista em relação a alguns temas, nomeadamente o Benfica. Sabes que eu já disse isso várias vezes, mas no dia 25 de novembro de 1999, quando o Benfica foi a Vigo e se deu aquele resultado, eu a 5 ou 10 minutos do fim eu pensava, se a gente marcar... na altura não sei quanto é que estava, porque as lágrimas não me deixavam ver o placar, mas eu disse... Mas menos de 5 não é? Não era. E eu disse, se a gente marcar agora ainda empata. É possível acreditar nisso, Lembras-te daquele plantel que nós tínhamos que incluía um jogador chamado Leónidas,
E eu não sei se não era esse mesmo plantel em que a gente tinha Luís Carlos e Carlitos. Um Carlitos que veio do Gil Vicente, que tinha 1,5 m. Eu acreditei que esse plantel ia ser campeão. Ok. Por isso é possível ser otimista. Eu fui benfiquista maioritariamente desde o início dos anos 90. Durante o Vietnã. Pois, o Vietnã. Portanto, o meu benfiquismo tem muitas memórias dessas. Dessas, sim. Sim. É isso? Sim, tenho. Mas pronto, não sou assim tão otimista, mas é engraçado porque começámos a dizer que tu eras pessimista e tu, na verdade, és o maior otimista. Nesta área não sou. E és, na verdade, já agora, não sei qual é a tua, tu podes querer dizer ou não, a tua relação com ter de passar muito tempo em casa e como estamos agora todos neste sítio, por isso é que estamos aqui online, não é? Mas tu foste um bocado neste livro profeta do Covid, porque tu aqui às páginas tantas, 146 para ser mais exato, dizes assim: antigamente o que se valorizava eram os pretextos para sair de casa. Aliás, sair de vez em quando de casa era uma condição essencial para suportar melhor a vida em casa. Tendo em conta a nova realidade, não sei para onde vai o mundo, mas em princípio é para casa. Pois. Tu estavas a falar não do Covid, mas de como estamos cada vez porque há todo mais... um movimento para ir para casa, sim, não é? Estar ao telefone, estar no computador, estar... Pronto, já estavas a prever... Para ver, eu acho que é nessa crónica em que eu observo, aliás, muito perspicazmente... Como sempre. Que o ser humano está a ser colocado perante ecrãs cada vez menores, não é? Portanto, no princípio do século XX, o ecrã de cinema, a meio o ecrã da televisão, mais pequenino, e agora o telefone. Estamos a olhar para coisas cada vez para ecrãs mais pequeninos e a virar-nos cada vez só com menos gente, não é? No cinema ver o filme com 200 pessoas, na televisão ver com 4 e agora no telefone ver sozinho. E esse fechamento, ir para casa, sozinho, é tudo ir para casa. Vou ver o cinema em casa, tenho Netflix, vou chamar a comida à casa porque a Globo vai lá e vai tudo para a nossa casa, não é? E, portanto, sim, parece-me que o mundo está a fazer um movimento de ir para casa. E agora? Estava tudo muito animado com esse movimento, mas agora não. E agora é mesmo obrigatório estar em casa. E agora não dá vontade nenhuma. E agora não dá vontade nenhuma e as pessoas dizem, porquê é que eu não posso sair de casa? E estão-se a queixar do que estiveram a fazer do movimento que estiveram a fazer durante muito tempo. Faz parte das pessoas. Então, são contraditórias e isso não te ajuda nada no teu trabalho. Não é? É péssimo. Das pessoas serem complexas e contraditórias. É excelente. É muito aborrecido. Não sei se tens alguma coisa a dizer para defender o teu incrível livro. Não, eu não faria isso. Se queres ler alguma isso. crónica. Eu gosto muito de uma que se chama Parvoíce Infinita. Não vamos ler, vamos... É melhor não. Deixa ficar assim para as pessoas... As pessoas ficam super curiosas. Sim, venham à FNAC. Parvoíce Infinita. O quê? O que será Haverá? isso? Sim. Venham à FNAC, abram, leiam só essa, fecha. Não. Sim. Comprem outro. Ricardo, sabes uma coisa que eu faço? Livro. Acontece muito, às vezes vou à FNAC e vejo, isso é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, vejo uma pessoa, assim, no top, pegou no livro e está assim a olhar para ele, e eu apareço por trás, não conheço a pessoa de lado nenhum, e digo, acho que esse não vale a pena. E a pessoa faz. Oi! E depois acontece muitas vezes. O contrário do que tu dizes. Acontece muitas vezes a pessoa levar o livro e eu acho que é por aquela obrigação de agora o gajo fez este rábulo, agora peço-lhe um autógrafo e levo. Podias fazer isso com os livros todos da Tita da China. Pois é. Para convencer as pessoas a. Não é? A pessoa está a ver, não leve. Agora não vou fazer vontade a este fulano. É das poucas coisas que a Bárbara Bolhosa da Tinta da China ainda não me pôs a fazer. Mas acho que é uma ideia que ela vai ter em breve. Fica a ideia. Em todas as livrarias, um Ricardo. Exatamente. Sim. Infelizmente não vai ser isso. Vai ser eu a visitar todas as livrarias. Sim, um Ricardo tu. Estava a pensar noutros. Pois podiam ser vários e isso poupava-me trabalho, mas a Bárbara não acredita em poupar-me trabalho. Lembrei-me de um agora. Não. Pronto, então nesta do Chiado agora vais tentar atrapalhar as compras de algumas pessoas. Para não se deixar atrapalhar, compre logo este livro e pronto, e está. Que diz adeus às pessoas e Feliz Natal. Feliz Natal para todos, muito obrigado.